É um projeto educativo. Ok. Qual seria assim, a resposta muito prática? Aquele documento que a escola precisa. Uma pergunta: quem é que tem a competência de elaborar um projeto educativo? Ele é elaborado sob iniciativa do diretor da escola. Qual deles dói mais? Um aluno faltar na aula ou encarregado ficar um mês sem pagar? Nós aqui temos que distinguir duas. Os encarregados, por exemplo, no ato da matrícula dos seus educandos, podem exigir, por exemplo, o projeto educativo da escola? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast. Eu sou o Manuel Fernandes e hoje temos como tema gestão escolar na lógica do projeto educativo. Para este tema, temos conosco aqui o convidado, o senhor Rodrigo Chieva. Rodrigo Chieva, que é CEO da EduQualidade, que é uma consultoria educacional. Senhor Rodrigo Chieva, Exato. seja bem-vindo ao Prazer Podcast. Ok, obrigado. É um prazer estar no Prazer, é isso? Prazer estar aqui no Prazer, a primeira vez a ser recebido no vosso podcast para partilhar experiências no âmbito da gestão escolar, na lógica do projeto educativo, que é um instrumento orientador para a gestão de qualquer instituição de ensino. Eu sinto-me muito confortável falar sobre este assunto, porquanto é o mesmo assunto com o qual eu lido todos os dias nos trabalhos de formação, assessoria, com as escolas, tanto públicas quanto público-privadas, também privadas, na perspectiva de orientar, conduzir, passar alguma orientação mais prática e também, claro, teórica para a elaboração do projeto educativo de escola, que, como disse há pouco, ele é o principal instrumento de gestão escolar e é um documento de exigência essencialmente pedagógica ou científico-pedagógica, mais do que ser uma exigência legal, como alguns gestores escolares têm verificado. Eles pensam que o projeto educativo só tem que ser elaborado quando a expensão aparece, que vai exigir, e daí começam a estar atrás deste documento, que devia ser, antes de mais nada e sobretudo, uma exigência científico-pedagógica. Ao termos uma escola, devíamos logo pensar nesse instrumento, que é o instrumento de gestão escolar. Ok. Senhor Rodrigo, se for para uma pergunta assim muito... Prontos, nós temos internautas de ensino de base até o ensino superior. Ok. Para uma resposta assim para um aluno do ensino de base, Ok. ao dizer assim, o que é um projeto educativo? Ok. Qual seria assim a resposta muito prática para A resposta prática para uma criança, para um adolescente, ou para alguém que não está no mundo concreto da educação, né, falo do ponto de vista da gestão, o projeto educativo eu responderia como sendo aquele documento que a escola precisa para gerir e para se organizar a área pedagógica administrativa. Nós responderíamos como se fosse um manual, não é? Um livro em que encontramos como a escola está organizada. Vem um aluno da segunda classe, o que é um projeto educativo? Eu responderia, o projeto educativo é que serve para orientar, para organizar a nossa escola. E este projeto educativo é um documento em que nós também valorizamos o pensamento do aluno, porque o aluno também participa da elaboração do projeto educativo. É aquele manual onde nós encontramos a resposta das seguintes perguntas. O que é a nossa escola? Boas.
é um manual onde encontramos resposta da seguinte pergunta. O que é que nós ensinamos? Como queremos ensinar? Aonde queremos chegar? Que tipo de aluno eu serei ao terminar, por exemplo, o ciclo formativo em que eu estou? E exatamente é através deste documento em que nós elaboramos o regulamento interno, as normas da escola. É através deste documento em que nós elaboramos todas as atividades que nós realizamos na escola. Se a escola realizar uma atividade sobre o dia 1 de junho, o dia da criança, o dia do professor, todas as atividades são elaboradas com base no projeto educativo, com base em quem nós somos, com base o que é que nós fazemos, com base onde nós queremos chegar, ou melhor, aonde nós queremos chegar como escola. Eu penso que com este esclarecimento qualquer um poderia perceber o que é que de facto é um projeto educativo. Então, ele é um instrumento de planificação estratégica no qual encontramos a identidade da escola partindo de um diagnóstico sobre a situação real da instituição, diagnóstico este feito com participação de todos os agentes da comunidade educativa, alunos, professores, pais encarregados de educação, os vizinhos circunscritos ao contexto da escola, também têm alguma coisa a dizer relativamente ao projeto educativo da escola. Perfeito, lindo esclarecimento. Uma pergunta, quem é que tem a competência de elaborar o projeto educativo? Ok. O projeto educativo ele é elaborado sob iniciativa do diretor da escola. Todo aquele que é diretor de uma escola, se encontrar a escola sem projeto educativo, a iniciativa deve partir dele, porque ele é um profissional academicamente e legalmente nomeado para fazer a gestão, a liderança da escola. E se ele é indicado a diretor de escola, logo deve perceber que a escola deve ter um projeto educativo. Quem promove é o diretor da escola. Isto tem fundamentação legal. Decreto 93/21, de 16 de abril, que é o decreto presidencial que regula os cargos de chefia e direção nas escolas do país. Está lá as várias competências que tem um diretor de escola. Entre as várias está a promoção de implementação, monitoria e avaliação do projeto educativo participativo. Portanto, o projeto educativo tem uma característica participativa e isto não deveria deixar de ser, porque a participação é um ingrediente fundamental da democracia. Se somos um país democrático, a educação deve obedecer a um princípio, até mesmo consagrado na Lei de Bases, que é o princípio da democraticidade. Partindo deste princípio, o projeto educativo não é elaborado pelo diretor, embora a iniciativa seja dele. Não é o diretor em gabinete que elabora o projeto educativo. Ele cria as condições técnicas, humanas, até mesmo logísticas, para que o projeto educativo seja elaborado por uma equipa técnica constituída pelo instrutor pedagógico, alguns professores, a comissão de pais encarregada de educação, a ação dos estudantes, vão constituir uma equipa técnica de redação, não é? Mas todos são ouvidos. Todos quem? Alunos é ouvido. O professor é ouvido. O encarregado de educação é ouvido. Os órgãos de apoio da escola são ouvidos. Aqui estamos a falar sobre a segurança, a limpeza, o pessoal da jardinagem, todos são ouvidos, não é, para a construção do projeto educativo de escola. Se o projeto educativo não for elaborado na base da participação, for elaborado única, exclusivamente pelo diretor ou pelo seu staff restrito, sem o conhecimento da comunidade educativa, não é um projeto educativo de facto. Não é um projeto educativo da comunidade educativa e não servirá muito para responder aos desafios internos e externos da própria instituição. Exatamente isso. Ok. Bem percebido. Tenho uma curiosidade. Para os encarregados, visto que o ano letivo já está pronto, já está a terminar,
dentro em breve, dentro de mais alguns meses, vamos ter início do novo ano letivo. Os encarregados, por exemplo, no ato da matrícula dos seus educandos, podem exigir, por exemplo, o projeto educativo da escola? Claro, devia ser assim. Nenhum pai, minimamente, por exemplo, é consciente da sua responsabilidade como encarregado de educação, matricularia, por exemplo, uma criança numa escola que não conhece quais são os valores que inculcam, quais são os valores que promovem. É apenas que nós temos muita dificuldade de acesso. Por isso que os pais, a qualquer escola, matriculam. A deficiência na rede escolar faz com que nós matriculemos nossos filhos em qualquer escola. Mas aqueles que, por exemplo, conseguem matricular os filhos numa escola privada, em que tenha algumas condições de pagar um pouquinho mais, alguns desses pais já exigem alguma coisa. É diferente, por exemplo, de um pai que anda à procura de uma vaga 3 anos, 4 anos, numa escola pública. Ele não quererá saber se a escola tem projeto educativo ou não, porque o que o pai quer é que o filho estude. Se está a aprender, não está a aprender, porque isso também nem é preocupação do pai. A preocupação é que o filho esteja matriculado numa escola. Nós temos problema com acesso, até não só com acesso, e também com a permanência dos alunos e também o sucesso destes alunos. Porque, algumas vezes, o que nós temos ouvido em comunicação social, que vão dizer, é mais o acesso. Muitos alunos entraram, mas se entraram, quantos ficam, quantos aprendem, quantos saem com sucesso? Respondendo objetivamente, se não tivéssemos dificuldades de acesso, o pai tem direito. Até isto é consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à educação também dá o direito ao pai de escolher o tipo de educação que quer dar ao seu filho. Não é? O pai tem o direito de escolher o tipo de educação que quer dar ao seu filho. E o tipo de educação que nós vamos dar aos nossos filhos, nós encontramos, primeiro, na política educativa do país. Não é? Por isso é que alguns pais, mesmo em Angola, matriculam os seus filhos na escola portuguesa, não é? Na escola francesa. Por quê? A política educativa do país. Porque a escola portuguesa não é uma escola angolana, como sabemos. É uma escola consular, é uma escola de Portugal e Angola. É uma escola francesa em Angola. Portanto, para além da política educativa, depois deixe para uma realidade mais meso-institucional, que é o projeto educativo da escola. O que é que essa escola ensina? Como é que os alunos aprendem? Quem é um professor dessa escola? Qual é o perfil dele acadêmico, profissional, ético? Que competência ele agrega? O pai, que no seu direito de escolher o tipo de educação que quer dar a seu filho, pode fazer essa exigência. E essas informações encontramos onde? No projeto educativo da escola. No projeto, e nós encontramos a oferta formativa da escola. Não é? Quais são os cursos, por exemplo, quais são os níveis que lecionam, qual é o perfil do professor, qual é a missão dessa escola, qual é a visão dessa escola, quais são os valores que essa escola promove e inculca aos alunos. Vamos dar um exemplo muito prático. Eu sou muçulmano. Sim. Eu não vou colocar o meu filho numa escola, por exemplo, que viola os valores dos quais eu acredito. Certo. Ou não? Correto. E se eu quiser que o meu filho tenha um alinhamento à minha cultura muçulmana, eu tenho que encontrar uma escola que seja laica, sobretudo. Não uma escola, por exemplo, que promove valores cristãos. Por exemplo, uma escola católica, onde vai aprender outros valores. Ou não? Correto, correto. Exatamente. Só buscamos um exemplo nessa perspectiva de religiosidade. E uma outra questão que também podemos aqui trazer é que há pais que querem que os alunos, seus filhos, melhor desenvolvam alguns valores. E o pai, na perspectiva da participação na vida da escola, ele pode sugerir algum valor, pode sugerir até algumas atividades de enriquecimento curricular, que será benéfico para o seu educando e não só para os outros também. Em outros países já é cultura, né?
antes de matricular uma criança, o pai tem acesso ao projeto educativo, que é alguns chamam como o pacto educacional, ou o contrato educacional entre a escola e a comunidade. É o projeto educativo da escola, não é? E algumas escolas aqui em Angola, eles disponibilizaram os seus projetos educativos online, nos seus sites. Eu vou no site, busco, conhecer a escola, não é aqui onde eu quero colocar o meu filho. É lá onde eu quero colocar o meu filho. Isto não me prática no nosso contexto porque eu já respondi. Sim, sim. Temos poucas oportunidades de formação na perspectiva do acesso. Nós lutamos, ano após ano, muitas crianças ficam sem estudar. Se aparecer uma escola, qualquer criança vai. Até nas explicações, né? Essas explicações que alguns jovens têm boas iniciativas, o seu quintal é grande, vê crianças girarem todos os dias no bairro, coloca umas cadeiras, uns bancos assim de madeiras, coloca aí um quadro e está a ensinar. Só para alfabetizar, porque nós aqui não estamos preocupados com a alfabetização, ensinar a ler e escrever. Coisas que os outros não estão preocupados. Coisas que os outros, em culturas mais avançadas, aprender a ler e escrever é parte de casa. Né? A escola ensina outra coisa, já. Olha, vou abrir essa brecha, como falou, da aprender em casa. Posso deduzir aprender em casa como aprendizado não presencial, certo? Ou não tem nada a ver? É Eu disse, abrir o estudar em casa. Sim, sim. Posso defini-lo também como estudar à distância não presencial? Pode ser. Ok. Então, nesse caso, o encarregado que tem... Pronto, eu sou encarregado, estou a ensinar meu filho em casa. Posso ou tenho competência de criar um projeto educativo para com meu filho? Ou isso é da competência, como já falou, para não ser repetitivo? Ou por simplesmente é uma da competência só do gestor escolar, no caso do diretor? É o seguinte, quando eu me referi ao ensino e à aprendizagem a partir de casa, sim. Até posso alinhar da perspectiva do ensino à distância. Sim. Isso sim. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva. Dizer que a criança começa a ir à escola do ensino primário, não é? A partir dos 6 anos, isso não é uma orientação, não é uma regra, não é uma prescrição pedagógica, psicopedagógica. Não é. É uma orientação, é uma prescrição administrativa. Nos faça entender. Sim. Peço desculpa, porque não... No nosso contexto. Ok. Posso explicar? O nosso contexto, nosso contexto. A obrigatoriedade de ir à escola para aprender é a partir da primeira classe. Certo. A partir de que ano? A partir dos 6 anos. 6 anos. A criança frequenta o ensino, a primeira classe com 6 anos. 5 anos está a frequentar a iniciação. Correto. Exatamente. Se a criança não frequentar a iniciação, estiver em casa e tiver 6 anos, a criança não vai frequentar a iniciação, vai fazer a primeira classe. Okay. Essa prescrição, essa organização não é psicopedagógica. É administrativa a organização. A política educativa organizou assim. Em outros contextos, as crianças começam a estudar um pouquinho mais cedo. 3 anos já é a idade de ensino obrigatório. Com isso também quero dizer que não é verdade que uma criança começa a aprender o abecedário, o alfabeto, o número, as cores, as formas, as figuras geométricas na primeira classe com os seus 6 anos. O que a criança aprende na primeira classe? Vai aprender as vogais, vai aprender os ditongos, vai aprender o alfabeto, vai aprender os números, vai aprender as formas, as figuras geométricas, vai aprender essas coisas essenciais para a sua própria vida. Não é verdade que isso se aprende a partir dos 6 anos? Ou não? Não é verdade. Okay. Isso pode se aprender desde mais cedo. Ou não? Não é verdade. Okay. Isso pode se aprender desde mais cedo. Ok, para os encarregados, os pais encarregados mais atentos, sim, fazem. Exatamente, mais cedo. Não é? Pode começar a aprender mais cedo. E também não é verdade que se a criança não for à escola, a criança vai aprender a contar. Não vai aprender a calcular. Também não. Não é verdade? Não.
Não é? Por isso é que o que nós aqui estamos a procurar trazer é que a questão da gestão escolar na lógica do projeto educativo deve prestar atenção, não é, a toda essa experiência que os alunos trazem, que os encarregados trazem, que os professores trazem, e criar um projeto partilhado, um projeto da escola. Claro, o projeto da escola, o projeto educativo, não vai fugir das orientações legais. Se for uma escola primária, tem que ser um projeto educativo alinhado ao ensino primário. O plano de estudo que se vai desenvolver é do ensino primário. Tem que ter mesmo aquela disciplina, língua portuguesa, estudo meio, matemática, tal como o Estado prescreve. Sim, sim. Mas também não é verdade que o Estado te diz que você tem que ensinar rigorosamente os conteúdos que constam do manual. Correto. O Estado também lhe dá a possibilidade de fazer a flexibilidade, né? Flexibilizar, fazer a adequação dos conteúdos curriculares em função da realidade em que a escola está inserida. É por isso que a própria lei de bases, a 32/20, evoluiu um pouquinho. Evoluiu um pouquinho para quê? Para a questão da autonomia curricular na perspectiva dos 20% dos saberes locais. O Estado, o artigo 105, o Estado prescreve 80% dos saberes de matriz nacional, obrigatório para todas as escolas, mas também o Estado fala dos 20% dos saberes locais. Ao mesmo tempo que o Estado também fala sobre a autonomia pedagógica, isto o decreto 162/23, que regula o subsistema do ensino geral, traz aí um artigo muito importante, que é o artigo que fala sobre a autonomia pedagógica, que também descreve que a autonomia pedagógica se traduz na liberdade que as escolas têm de elaborarem e implementarem os seus projetos educativos de acordo com os critérios científico-pedagógicos aprovados pelo órgão ministerial de educação do país. Exatamente. Tem esta a autonomia. Mas lembrar que a autonomia não é independência. A autonomia não é independência. Alguns querem ser independentes, gestor independente. Não, dependemos muito do Estado. Sim, tem que depender do Estado. O Estado é um ente regulador. É o regulador. Exatamente. Exatamente. Mas o Estado lhe dá autonomia, liberdade. Tens... Até ali podes fazer isso. Exatamente. Tens essa autoridade até ali. Exatamente. Você não pode transpor. Claro. Ok. Por exemplo, o Estado ainda não deu a autonomia das escolas privadas, sobretudo, certificarem. A escola privada não certifica. Certo. A escola ainda bem que o nosso discurso está a ser contextualizado. Eu falo da escola na perspectiva do ensino não superior. Certo. Estamos aqui na base. Ensino de base. Exatamente. O do ensino, as escolas privadas não certificam. Sim, Depende da escola de tutela. correto. É também outro debate que as escolas privadas querem, também, por exemplo, certificar. Mas o Estado dá a autonomia e a liberdade de todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, público-privadas, de elaborarem os seus projetos educativos e implementarem. Mas desde que estes projetos estejam elaborados de acordo com as exigências legais aplicadas no contexto. Rodrigo, fala-se um pouquinho sobre os saberes dos 20% locais. Falou. Eu confesso que eu não sei exatamente o que é isso. Pode nos esclarecer um pouquinho? É o seguinte, até então, os saberes curriculares, os conteúdos curriculares eram 100% concebidos pelo Estado. Sem margem, por exemplo, de fazer a adequação dos saberes locais. Os saberes locais são todos aqueles saberes que fazem parte do contexto, da realidade em que a escola está inserida, não é? Para que sejam também valorizados. Vamos buscar um exemplo concreto. Quais são os saberes locais que deviam ser explorados aqui no contexto do Zango? Ok. Só pode ter. Para você que está nos a acompanhar
nosso internauta, por favor, não esqueça, subscrevam aqui no nosso canal, deem like. Por outro, é só para dizer, o Zango, nós estamos a falar propriamente no país Angola, porque esse podcast está a ser Absolutamente. em todas as partes. Exatamente, percebes? Em todas as partes, todas as fronteiras. Zango. Província de Colibã, município de Calombo. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. Pronto. É só para contextualizar os nossos internautas que estão nos a acompanhar. Muito bem feito. Sim, os saberes locais são todos aqueles saberes que refletem a situação cultural, política e econômica de um contexto específico. Porque o Estado, ao conceber os 80% dos conteúdos curriculares, ele pensa no conjunto, no todo, como o país. E os saberes locais devem ser valorizados para que aquele que deverá estudar num contexto específico vê os seus conhecimentos, os seus saberes, as suas experiências valorizadas no currículo. Valorizadas no currículo. E aqui abre-se as portas para o próprio projeto curricular das escolas, ser elaborado na perspectiva da adequação dos saberes que respondem às reais necessidades dos nossos alunos. Há contextos que, por exemplo, nós não conseguimos encontrar alguns recursos de ensino, meios de ensino, assim, convencionais, feitos em indústrias didáticas e que fazem chegar até as escolas. Por exemplo, o Abaco, nós poderíamos encontrar materiais locais para construir alguns recursos de ensino. Há um contexto muito desafiador do qual conheci por algum tempo, é o município do Virei. Virei é um município da província do Namibe, não é? É um município potencialmente muito forte, que tem os seus desafios, como qualquer um outro município. Os professores de lá, na verdade, nós consideramos como heróis. São professores que, olha, trabalham e como trabalham num mar de dificuldades que eles encontram. Aí nós poderíamos dizer que aproveitariam bastante esses 20% para a exploração dos saberes locais que se identificam com os próprios alunos. Os alunos têm culturas completamente diferentes dos professores que vão lá trabalhar. Alguns professores não são de lá, por exemplo, vêm de Moçambique, vêm do Lubango, poderiam vir da Chibia, de uma outra parte, encontram uma realidade. Então, aqui, o professor não pode impor cultura, não é? A educação não pode ser, o ensino não pode ser uma perspectiva de imposição. Quer dizer, os saberes globais deviam dialogar com os saberes locais para que não menospreze o outro, mas haja valorização dos saberes para que o próprio aluno a ser formado, ele perceba que estou a ser formado com uma cultura generalizada, global, mas esta mesma cultura valoriza os saberes locais. É partir do local valorizando o global valorizando o próprio local. Dessa forma, não se perde identidade, não se perdem as tradições, os saberes já construídos há anos, não é? Construídos já há tempo, em que representa uma toda a comunidade, não é? Muito forte na sua própria cultura, na sua própria tradição e nos saberes devidamente construídos. Vamos só buscar um exemplo da medicina, uma medicina a ser ensinada num contexto tradicional, em que valoriza-se, por exemplo, os saberes locais para dar resposta às situações de saúde. Aqui, a medicina convencional não pode nunca dizer que as vossas práticas não servem para a ciência, não servem para a medicina, o que nós já encontramos. Porque se não se valorizarem os saberes locais, nós estaríamos diante de uma colonização, de uma imposição, né? Quer dizer, você encontrou um povo, você não sabe nada. O que vocês têm não... É como fez o colono, né? Ele chegou e desfez tudo. A vossa língua não serve. Quem falasse a língua nacional seria rotulado com uma marca, né? Esse não é assimilado. Esse é de um outro grupo. Vocês não podem comer como vocês comem, vocês têm que comer como nós comemos. Vocês não podem vestir como vocês vestem.
tem que vestir como nós vestimos. Não houve valorização dos saberes encontrados. Nessa perspectiva, não é a educação que se pretende. Cairia numa outra espécie que tem um nome que não é muito bom. Não é Indígena? não, colonização. Quer dizer, Colonização, ok. você está a destruir os saberes encontrados para impor, e por vezes também não vai se encaixar. E muito se tem dito sobre alguns conteúdos que não refletem a realidade do aluno. Daí que o termo adequação curricular seja ser muito forte para que esse conteúdo globalmente aceite seja adequado à realidade dos saberes locais. E isto tem que ser pensado onde? No projeto educativo da escola, como estratégias de adequação do conteúdo igual para todos, num contexto diferente de todos. Rodrigo, antes de tudo, agradeço mesmo. Estou aprendendo muito. Está a ser muita informação para digerir, por isso. As questões também estão a ser muito bem colocadas. Quando se colocam bem as questões. Mas agora, eu fiquei curioso. Ok. Atualmente, a realidade atual, Sim. isso, sem dúvida, eu vou levantar aqui um tema, né, muito por conta do saber dos 20% do saber global. Ok. É a realidade das IA, as inteligências artificiais. Ok. Num passado não muito distante, eu diria até num passado recente, nós tínhamos o aluno para estudar, que dentro daquilo que é do projeto educativo, Sim. ele para estudar tinha biblioteca, né? Dentro do projeto educativo também tem as pesquisas, as investigações. No passado, partiam a biblioteca. Os alunos atuais, eles têm, eu diria, como a informação, o conhecimento quase na palma da mão. Então, nessas situações, como é que o saber como é que podemos enquadrar aqui essa realidade das inteligências artificiais no âmbito do saber? Saber. Uhum. Ok. Olha, as inteligências artificiais, né, elas não vieram substituir, na minha opinião, em nada o livro, a biblioteca física, entre outras formas de aprendizagem. As escolas têm um grande desafio, só que algumas escolas não estão atentas. Se prestarmos atenção, das instituições que continuam a caminhar muito atrasado, muito recuado, é a escola. Seja explícito, como assim? Por exemplo, nós ainda encontramos no nosso contexto de escola que nem computador tem, nem internet tem. Não fala das inteligências artificiais no contexto da escola, nisso. Correto. Exatamente. Perdão, porque sim. Isso, naquilo que explicou, que é o projeto educativo, Exato. Em pouco, mais tempo, menos tempo, é que essas inteligências artificiais vai ter que fazer parte do projeto educativo. Sim, ela já deve fazer Já é uma parte. realidade. Ela já deve fazer parte dos projetos educativos das escolas, sobretudo como fazer a gestão da inteligência artificial, ou como aplicar a inteligência artificial para o saber, para o benefício tanto do aluno quanto da gestão escolar, quanto para os próprios professores. E, como sabemos, os outros já estão a estudar mecanismo de regulação do uso da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, se não for muito bem usada, pode gerar em nós, ou quem usa de forma errada, uma certa preguiça de pensar. Porque ela faz uma resposta automática sobre qualquer coisa que você quiser. Eu uso. Hoje, por exemplo, há quem já não quer ler. Porque basta ir para a inteligência artificial, até os que mais aprofundam, a própria, sobretudo o chat GPT. Correto. Exatamente. Sobretudo o chat GPT. Se você colocar alguma pergunta, quero que me responda sobre isso, me traga o autor, o ano que publicou, vai trazer tudo. Certo. Me faça um trabalho com um tema tal, quero que me traga as referências de jornal de Angola, por exemplo, o Novo Expansão. E se você fizer bem a pergunta, formatar bem a questão, te dá resultados. Então, as escolas, ao elaborar os seus projetos educativos, deviam também já trazer a questão da tecnologia e inovação. A tecnologia e inovação, a inteligência artificial,
já dentro das suas instituições. Porque se eles não perceberem, algumas provas poderão ser elaboradas no ChatGPT. Se não perceberem, por exemplo, alguns documentos serão elaborados diretamente no ChatGPT. E a própria inteligência artificial é tão inteligente que também já criou o detetive para saber se o conteúdo foi gerado em inteligência artificial ou não. Correto. Isso, a escola tem que caminhar para esta direção, para esta tendência. Quando eu disse que das instituições, né, no país que continuam muito recuadas no avanço da tecnologia, nós consideramos que é a escola. Não é? Porque muitas escolas até podem ter computador, mas não estão articuladas, não estão alinhadas com as tendências do avanço da própria inteligência artificial. Há muita coisa que nós hoje fazemos num clique. Música. Hoje a escola quer criar música infantis. A professora do ensino primário quer criar canções infantis. Já não precisa ir a um estúdio, não precisa pensar muito. É só formatar. É que uma música, pegou o texto. Hoje vamos falar sobre as profissões. Vamos falar sobre as frutas. ChatGPT. Produz-me uma canção com 2 estrofes, cujo refrão deveria ser este, é para criança, do ensino primário, é uma música didática, vai criar letra. Vai para um outro dispositivo, um outro aplicativo também da inteligência artificial, que é o Zoom. Né? Coloca lá, faça a composição, ele vai te gravar a música, vai ter melodia, você que vai pedir se vai ser rapper, se vai ser funk, se vai ser kuduro, aí ele vai te trazer. Tens a música criada, livre para sala de aula. Então, a inteligência artificial, como diria alguém, o meu colega Crisóstomo, no Brasil, ele diz que é como se fosse uma máquina calculadora para nos facilitar fazer cálculos de coisas que nos desafiam. Até hoje mesmo, até para sabermos 200 vezes 5, nós usamos uma calculadora. Ou não? Para saber 200 mil kwanzas vezes 5 meses. Terei quanto? Máquina calculadora. Então, a inteligência artificial veio para nos ajudar a facilitar muitos processos que nós faríamos em 2, 3, 4 dias. Então, eles devem ser também incorporados, contemplados no projeto educativo das escolas. Rodrigo, pegando a brecha do saber do local, 100% local, acredito que, pelo exemplo que falou, os idosos, né? Esse é um termo muito feio. Qual é outro termo que eu poderia usar? Os mais velhos? Os mais velhos, sim, né? Sim. No passado não, disse, há um ditado que diz que... Ancião, estava com esse termo, muito obrigado, ancião. Sim. Há um provérbio que diz que na boca do mais velho, um ancião, o mais velho é uma biblioteca. Exatamente. Correto? Porque independente de qualquer situação, eles já viveram. Exato. Só que nós atualmente estamos a atravessar um contexto que nem os anciãos, nem os mais velhos, podem nos dizer como é que será a realidade, muito por conta dessa situação que nós estamos a ver da inteligência artificial. Porque fica-se aqui, parece que estamos presentes a um futuro icônico. Não sei se compartilha sobre essa realidade. Sim, sobretudo aqui onde nós estamos, né? Sobretudo em cidades. Nas cidades, até como disse muito bem, não gostou do termo idoso. Os idosos nas cidades têm um lar, não vivem conosco. Né? Infelizmente, já dá para perceber. Nós os isolamos como se fossem pessoas doentes, têm que estar isoladas aí, infelizmente, e nós não estamos com eles permanentemente para aprender com eles, porque eles vivem num outro lado, aqui nas cidades. Mas em aldeias, ainda conservadoras, os idosos estão na comunidade e ensinam a comunidade. Estão nos onjambos, né? Tem os encontros da comunidade, em que, em algumas aldeias, ainda isto continua. Né? E na elaboração do próprio projeto educativo, as autoridades tradicionais
são tidas em conta, são consideradas, são chamadas, são convocadas, para também responderem à pergunta: que tipo de escola que nós queremos? Se perguntamos a um mais velho na aldeia, ou mesmo aqui a um mais velho, se temos aqui um conteúdo tradicional, chamamos para a nossa escola, que tipo de escola quer para a comunidade? Não vai deixar de mencionar os valores. E valores, sim. Sim, sim. A cultura. Agora vocês, na escola, os alunos, entram com roupas curtas. Vossos alunos, vossos filhos colocam um brinco, cabelos grandes. Isso não era assim antigamente. Quer dizer, ele vai trazer uma perspectiva da sua experiência, não é encarregada de uma tradição, de uma cultura aceite no seu contexto. Então, os mais velhos vão valorizar os saberes que eles já têm e que a escola também deveria aproveitar. Devia também aproveitar. Quando num projeto educativo a ser elaborado, nós não contemplamos os valores culturais, morais, cívicos, éticos, estéticos, artísticos, né? Entre outros valores que constroem uma personalidade íntegra da pessoa humana. Então nós deixamos de ter aquela escola que tem como a perspectiva formação integral do homem. Vamos ter uma escola que forma, talvez, para o técnico que está a surgir também no nosso país. A fé do que canto tem uma escola de saúde, porque entendemos que tem que fazer, é mais o fazer. Não, a pessoa tem que fazer, tem que ter uma profissão. Isso é bom. Nós temos que aprender a fazer tecnicamente alguma coisa. Mas também a própria Unesco, ao consagrar os 4 pilares da educação, no relatório Educação, Tesouro a Descobrir, coordenado por Jacques Delors, chamou a atenção ao mundo que a educação para o século XXI não deve atender simplesmente a componente, nem só prática, nem só teórica. Ela deve atender às 4 dimensões: o saber, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Esses 4 pilares é que vão formar integralmente a pessoa. A pessoa é esta que, sabendo, conhecendo, fazendo, ser e conviver, poderemos construir uma cultura de paz, uma cultura de tolerância. Porque a educação é este trunfo, é este elevador, a educação tem esta possibilidade de transformar o homem e o homem transformar o mundo. Quis fazer uma pergunta assim meio que provocadora, permita. À vontade. Ok. Sim, sim. Pela experiência que tens, aqui entre a gestão escolar, eu diria aquilo para, sobretudo as escolas particulares, privadas, Sim. nós chamamos aqui privadas. Para a gestão escolar, as contribuições dos encarregados, ou seja, os pagamentos da mensalidade, é indispensável. A escola privada? Para as escolas privadas. As propinas, no As caso. propinas, no caso. É indispensável. Porque Sim. ele, de uma ou outra forma, ele contribui muito naquilo que é a manutenção da escola. Exatamente isso. Para o projeto educativo, o aprendizado do educando do aluno é extremamente... É o essencial. O projeto educativo, na verdade, se resume nisso. A pergunta que eu quero fazer, assim, meio que provocadora, entre qual dói mais, por exemplo, pela experiência que tem na área que tem trabalhado, tem visto muito gestor escolar, qual deles dói mais? Um aluno faltar na aula ou o encarregado ficar um mês sem pagar? O que é que dói mais para o gestor escolar? Nós aqui temos que distinguir 2 entidades. Para as escolas privadas, era bom que o promotor, a entidade promotora, não fosse o diretor. Explica. Não percebi. Para as escolas privadas, era bom que o promotor, ou a entidade promotora da escola privada, o dono, nesse caso, era bom, ou fosse bom que o dono Não fosse o gestor. o diretor. Ok. Sim, sim. Também,
era bom que o diretor fosse um especialista que entende educação e sabe gerir escola. Nessa perspectiva, ao diretor vai doer se o aluno faltar. Ao promotor, que é o dono, vai doer se o encarregado não pagar a propina. Agora, se o diretor, enquanto técnico, gestor, dói-lhe mais o encarregado não pagar a propina do que a ausência do aluno, nós não é o papel do diretor. O diretor preocupa-se com o processo de ensino e aprendizagem. Claro que também o diretor, enquanto gestor, ele tem a competência de olhar para a questão administrativa. É daí que o próprio regulamento interno da escola, o processo educativo, o regulamento interno, poderão já acautelar, traçar medidas para disciplinar os pais inadimplentes, devedores. Isso tem que ser cautelar. Por quê? Porque se o encarregado não paga a propina 2, 3 meses, devemos procurar por que a razão não paga a propina. Como é que é o perfil deste encarregado? O histórico deste encarregado que não paga há 2 meses a propina? Sempre atrasou? Sempre nunca pagou atempadamente? Sim, esse é o histórico dele. Mas por que razão ele não paga? Por que não convocar o encarregado de educação? Ouvi-lo das suas preocupações, dos seus desafios. Como nós, escola, poderemos ajudar a resolver esta situação? Porque se o encarregado, ou pai do encarregado de educação, ficar 2, 3 meses sem pagar a propina e não comunicar a escola, não é normal. Se tivermos, a escola tem 500 encarregados de educação, a metade procede desta forma, essa escola tecnicamente está a cair à falência. E a gestão não está a ser boa. Não está a ser uma gestão eficiente e eficaz. Essa escola vai ter muitos problemas de resolver os problemas internos. Por quê? As escolas privadas elas são propinodependentes, na sua maioria. Dependem de propina para elaborarem e implementarem o seu orçamento, como pagamento de salário dos professores e outros trabalhadores, manutenção da infraestrutura e todo o resto. Quando os pais deixam de pagar propina, é preocupação. Temos que saber por que a razão não se paga. Mas também temos de acreditar que os nossos pais, em grau de educação, precisam fazer parte do projeto. Qual é o projeto? O projeto de escola. Ele tem que estar consciente que a propina que ele paga é que garante a sustentabilidade da escola. Porque na maior parte das escolas não tem outras fontes de receita. Escolas privadas não têm. Escola pública, a fonte de financiamento é o Estado. A função da cabimentação não é, do OGE, mas também, felizmente, todas as escolas são cabimentadas. Então, num caso concreto, se for um encarregado, 2, não é muito preocupante, mas é preocupante. Não é muito, mas é preocupante. 2, 3 meses sem pagar propina e sem comunicação. De igual modo também, 2, 3 alunos não comparecer nas aulas. Exatamente. O aluno faltar uma vez a aula, o aluno atrasou uma vez a aula, deve constituir preocupação. Se faltou, a escola deve ter estrutura de até 10 horas que se está na escola. Não pode. Ou o coordenador, ou o diretor de turma, ou a professora tem que comunicar para casa. Não apareceu por quê? Por razões A, B e C. Ok. De saúde, exames de melhoria. Mas a escola com estrutura tem que voltar a ligar a escola. Não apareceu no segundo dia. Por quê? Não, o médico recomendou que tem que ficar uma semana. Ok. Mas ele consegue fazer alguma atividade? Sim, consegue. A escola com estrutura prepara algum conteúdo, algum material, que pode ser em vídeo, que pode ser em imagem, não coisa muito complexa. Porque as escolas, na sua maioria, pensam que a única coisa que ensina, ou o único objeto de estudo, né, que se aprende, é o conteúdo, é a matéria, é livro. Você consegue perceber? 100%. Não. Para atividade, vamos mandar cópia. Fica aí a fazer cópia. Para atividade, vamos mandar fazer leitura do texto,
o leão equivale ao leão, né? Então, por que não encontrar outras formas de ocupar o aluno com alguma atividade? Vídeo. Recomendar ao pai. Enviamos um vídeo para que a criança aprenda as cores. Enviamos algumas imagens para que a criança aprenda sobre os números. Uma aprendizagem mais divertida, né? Mais inovadora. Não simplesmente fazer leitura. Talvez a cabeça está muito quente, né? A cabeça não vai conseguir fazer leitura e interpretação de um texto grande. Mas consegue ver vídeo, porque ele assiste televisão em casa, mesmo doente. Ou não? Isso. Exato, Rodrigo. Devo reiter novamente agradecer as sábias palavras, precisamente, só que infelizmente aqui o nosso tempo voou. Diz ainda bem! É aqui muito triste, você diz que ainda bem. Conversamos o essencial, né? Sim. Conversamos o essencial. Por acaso, eu estou a gostar. É uma experiência. Olha, o tempo voa, nós estamos aqui rápido. Muito rápido. Exatamente. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Exatamente. Ok. Você que diz as coisas quando estão muito boas, não demoram. Não demoram. E também não aborrecem. Assim mesmo. Então, gostaria que desse assim, pela experiência que tens, assim, uma conclusão, né? Sobre a relação do tema. Estás à vontade, não me sinto pressionado. Fazer um fecho, uma conclusão daquilo que é a gestão escolar na lógica do projeto educativo. Uma conclusão assim. A conclusão para a nossa conversa é dizer a quem nos acompanha, quer seja aluno, seja professor, assim, um outro profissional de uma outra área, é dizer que toda e qualquer instituição, toda e qualquer organização deve ser gerida na base de um projeto, na base de um plano. Todas as organizações. Se formos a qualquer empresa, se preza empresa, tem um plano estratégico. Tem um plano de negócio. A empresa sabe qual é a sua missão. A empresa sabe qual é a sua visão. A empresa sabe quais são os valores que defende. A empresa tem métodos próprios de trabalho. A empresa tem procedimentos próprios para a resolução dos seus desafios. As organizações, como pode dizer, são geridas na lógica de um projeto. Todas. E há um autor que gosto muito de citar, ainda ontem citei, ontem estivemos reunidos com mais de 50 gestores escolares, né? Escolas públicas, a convite da Direção Municipal de Educação do Quilomboquiache. E citei este autor, Costa. Ele diz que hoje nós vivemos na era da civilização do projeto. Exato. Civilização do projeto. Até a nossa própria vida sem projeto caminha à toa. A minha visão, aonde é que eu vou chegar? De 5 em 5 anos. A psicologia do desenvolvimento ensina-nos isso. A pessoa se projeta de 5 em 5 anos. Dos 0 aos 5 é uma transformação grande. Então, se hoje vivemos na era da civilização de projeto, então as escolas também deveriam se transformar em organizações de projetos. Então, o próprio Estado tem muitos projetos, tem o seu projeto macro, nacional. Todos os ministérios depois começam a elaborar os seus projetos de acordo com o projeto de nação, a política. Portanto, se uma escola é gerida sem projeto educativo, como é que caminha? Gestão escolar na lógica de projeto educativo. Exatamente. É que algumas escolas, tecnicamente, quando digo tecnicamente, na lógica das ciências da administração e gestão escolar, já caíram. Não caíram, mas tem alunos, já caíram. Porque são escolas sem identidade, sem organizações próprias. São escolas que têm pouco tempo de vida. Eles fazem gestão paliativa. É uma escola que, até privadas, na sua
inauguração esteve a brilhar. 2, 3, 4, 5 anos depois começou a cair, as carteiras já estão danificadas, os livros já estão danificados, onde havia porta já não tem porta, as maçanetas já estragaram, as casas de banho já estão todas elas sujas. Não é? É uma escola que não tem projeto. Porque ela não sabe onde quer chegar. Começou bem, mas está a caminhar como? É como a nossa vida. Não, hoje estás aqui, depois recuou de tal maneira que como é que ele queria caminhar? Não estamos a dizer que todo projeto dá certo, mas todo projeto tem a possibilidade de nos orientar para um caminho melhor, para um caminho de desenvolvimento. Não é? Para algumas escolas também, há escolas, por exemplo, por onde eu passei, escolas de ensino primário, primeiro ciclo, quando você volta para lá, você, nada, a escola me baixou, no nosso tempo isso não era assim. É verdade, no nosso tempo a escola estava... Quer dizer, a escola não está a crescer, a escola não está a evoluir. Ok. É que talvez não se tenha, não é? Não estou a dizer que não tenha, talvez não se tenha um projeto de desenvolvimento, um PDI, um projeto de desenvolvimento missional, que é ancorado num projeto educativo de escola. A escola tem que crescer. A escola tem que crescer, ao mesmo tempo, desenvolver. Coisas do passado ficaram no passado, mas estão presentes no presente. Porque a escola tem uma cultura, tem uma história, tem uma tradição que não se deve quebrar. O diretor passa, porque é pessoa, mas o projeto fica. Ou não? A escola não fica. Com certeza. A escola fica. Vamos olhar para as grandes escolas que existem no país. São escolas que existem há muito tempo. Passou esse diretor, passou aquele. O projeto educativo tem que se manter vivo e forte. Tem um liceu, tem um... Exatamente. Para que não seja, não, essa escola não era boa no tempo do teu fulano. Não, não é a pessoa que tem que ser forte. É o projeto. É o projeto que tem que ser forte. É a instituição que deve ser forte, não a pessoa. Até a pessoa pode entrar não forte. Pode ser uma pessoa fraquinha, mas o próprio projeto lhe vai obrigar a ser forte. Porque o projeto é forte. Porque a instituição é forte. Tá? Em síntese, esta é a conclusão que eu apresento do nosso tema. A experiência que eu trago, ela me é proporcionada todos os dias pela Eduqualidade, a consultoria da qual faço parte e com a qual tenho aprendido bastante. Todos os dias me levanto para ir às escolas ou fazer formação ou fazer assessoria. Vou às escolas para orientar os gestores escolares, fazer uma consultoria, dar um olhar, um terceiro olhar, não é? Um terceiro olho, porque há quem só tem 2 olhos, mas há quem tem 2, mas tem um terceiro, que muitos não veem. Exatamente. Trazer uma visão de águia, uma terceira visão, para que olhe a escola como uma instituição que pode crescer, que pode desenvolver, que pode fazer o melhor, que pode buscar novas parcerias para trilhar num caminho inovador, num caminho que lhe permita fazer uma gestão intencional baseada na ciência, na experiência, na realidade também da própria escola. Uma gestão eficiente e eficaz, como dizem os administrativos, né? Exatamente isso. Rodrigo Tcheva. Exato. Todos os convidados que aqui recebo, eu faço a pergunta: já foi aluno? Com toda a certeza. E ainda sou aluno. Pronto. Mas eu referia mesmo ao ensino de base. Exato, nós estamos aqui a falar sobre muito ensino de base, muito bom, de fato. E, de certeza, enquanto foi aluno do ensino de base, Sim. de longe não tinha a condição que os alunos atuais têm. Que conselho, de uma forma sintética, que conselho é que darias para os alunos atuais que têm o conhecimento na palma da mão? Ok. Conselho. No lugar do conselho, mas acho que vão entender como conselho, vamos dar algumas orientações. Correto. O que é que podem fazer? Serem mais participativos nas suas escolas. Serem mais participativos. Primeiro ponto. E a participação vai exigir deles o quê? Conhecerem a escola. Conhecer a escola como? Conhecer os seus direitos, um aluno, os seus deveres. Conhecer o regulamento interno, conhecer o projeto educativo da escola.
E a participação também vai exigir dos alunos o quê? Se a escola na escola há uma associação dos estudantes, que façam parte. Porque a Associação dos Estudantes é uma entidade dentro da escola que representa os estudantes para os seus próprios interesses. Eu fui bom aluno, mas fui um aluno que, algumas vezes, fui tipificado como rebelde. Né? Pergunta muito, fazia muitas perguntas. Então, os alunos devem perguntar. Se não estão a entender a explicação do professor, devem perguntar ao professor para que volte a explicar. Porque os alunos vão à escola para aprender e o professor vai à escola para ensinar. Se o que o professor tiver a dizer que está a ensinar, o aluno não está a aprender, então não está a acontecer o que deveria acontecer na escola. Ensino e aprendizagem. Que os alunos exigem dos professores a ensiná-los bem, para aprenderem bem, questionarem, debaterem, se constituírem em associação para melhor representar os seus interesses dentro da própria escola. Aos alunos, os professores fazem não é um favor, então é obrigação do professor ensinar e é direito do aluno aprender, só que ao mesmo tempo também é obrigação do aluno a estudar. Se o professor ensina, o aluno deve ter a obrigação de estudar o que ele está a aprender. Não a obrigação praticamente de aprender só por aprender. É uma obrigação que vai lhe permitir aprender aquilo que é essencial para a vida. O que ele está a aprender hoje será útil. É útil hoje, será útil amanhã. Então, que os alunos não aprendam para o futuro. Aprendam para compreender as coisas agora, para entenderem o futuro. Só que alguns pensam que eu estou a estudar para depois ser. Estudar para depois ser. Não, estudemos para agora sermos nós mesmos, entender o que nós estamos a aprender e com o que nós estamos a aprender hoje nos dê estrutura, base para compreendermos o que vem depois. É muito forte o que acabou de falar. É muito forte, Sim, muito sim. forte. Ok. Eu confesso que estou aqui, mas pronto. Permita-me só para fecharmos. Sim. Eu vou ter que fazer duas perguntas, assim, de Ok. forma simultânea. A primeira pergunta: como as pessoas que estão nos a acompanhar podem seguir, se tem alguma página, redes sociais? Ok. E segundo, se tem algum livro ou alguma formação que queira aconselhar aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Ok. Se tiver já as Sim, suas sim. redes sociais, as pessoas que Exatamente. Eu estão nos a não acompanhar. tenho muita. Não tive muita frequência nas redes sociais, mas foi orientado pelo que eu tenho feito. Nesse momento, a rede social que mais eu utilizo, não obstante ter as outras, é o Facebook. Eu tenho uma página que é Tieva India DK. A produção, Tieva India de capa. Exatamente. Pode traduzir? Só tentar. India DK. H-I-M-D-I-E-P-D-K. Ok, pronto. Ok. É um nome que esse nome não tem significado, é uma coisa só ser criada. Mas é um nome com o qual eu tenho identificado nas redes sociais. Mas eu gostava, mais do que seguir a minha, seguir a da própria Eduqualidade, da consultoria de que eu Pode faço deixar. parte, que é a Eduqualidade, consultoria educacional. É lá onde nós apresentamos os nossos serviços, passo a publicidade, onde nós partilhamos tudo quanto nós temos feito pelo país. A Eduqualidade está situada, nossos escritores são itinerantes, né? Nós estamos na Vida, estamos também em Viana, na vila sede de Viana, mas dificilmente nós estamos sentados, nós vamos ao encontro das escolas. É uma forma que nós encontramos de trabalhar com as escolas. Não é? Nós trabalhamos com as escolas. As escolas dificilmente vêm ao nosso encontro. Somos nós que vamos ao encontro da escola, porque a realidade com a qual nós queremos entender e trabalhar está lá na escola, não está
nos nossos escritórios. Então, tá, a Igualdade Consultoria Educacional, sigam. Nós também temos feito lives no nosso consultor educacional, todos os domingos. Desta vez fizemos na segunda-feira, porque o nosso convidado, do Partido de Portugal, entendeu que tem que fazer na segunda-feira em função da sua agenda. Exatamente. Quem sabe algum dia vamos convidar também a Prazer para partilhar a sua experiência com um tema que pretende abordar. Os nossos convidados nós sugerimos qual é o tema que se sente melhor de falar. Não, é este. Então ele vem, traz o tema, nós organizamos o tema e ele fala à vontade, porque talvez sugerir algum tema, ele pode ter alguma dificuldade. Há quem só aceita. Não, está bem. Mas quando vem, não consegue responder às exigências do público. Livro a recomendar, é isso? Sim, também. Livro a recomendar. Somos amantes da leitura. Não sei se vou dar um livro sobre educação, mas sobre o contexto de que tratamos hoje. Nós temos o livro sobre projeto educativo, né? Para Não, é isso. É abrangente. É abrangente. Em todo o setor, claro. Ok. Livro. Então, eu sugiro o livro conhecimento. do assunto que eu trouxe hoje, né? O livro da professora doutora Amélia Gonçalves e doutor Boaventura, Fernando Boaventura. São os dois autores que escreveram um livro intitulado Reprojetar a Escola. Nesse livro, Reprojetar a Escola, tem aí um capítulo muito forte que fala sobre a base do projeto educativo de escola. Agora, um outro livro que eu também talvez sugeriria para os que nos seguem, são muitos, mas aqui eu trago um livro que eu estou a ler agora, que é o livro Nunca Almoce Sozinho. O livro Nunca Almoce Sozinho é um livro de relações de networking, de Ferrazzi, também, que é o autor americano, muito forte, né? Que para nós que estamos neste mundo profissional temos que nos conectar. Agradecemos muito pela presença. Esperamos tê-lo aqui mais vezes. Okay. Né? Isso esperamos que seja uma parceria já duradoura. Né? Nós estamos temos já a porta aberta para o senhor Tcheva e para o pessoal todo da Eduquadade também. Nós precisamos isso. Então, para si, nauta que nos acompanham até agora, muito obrigado pela presença e voltaremos a nos ver no próximo episódio. Obrigado. Até já. Obrigado. Valeu.